Bom dia a todos, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso ICL Mercado e Investimentos. Hoje um pouco diferente, já que a Débora está fazendo o programa lá de casa, né? Então aconteceram alguns imprevistos, ela vai fazer o programa lá de casa. Mas tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Muitos dados da China foram discutidos hoje. Você teve a divulgação desses dados. Isso aí mexeu com os mercados asiáticos, deve mexer também com a abertura desses mercados. A gente tem aqui no Brasil, voltou a história de taxação sobre compras até $50 como uma forma de reonerar a questão da desoneração da folha de pagamentos. Vamos ver como que o brasileiro está lidando com suas dívidas. A gente vai falar de tudo isso, mas antes, né? Vamos falar um bom dia para a Débora, que hoje está da sua residência. Débora, bom dia, tudo bem com você, Débora? Bom dia, André. Bom dia a todos e todas que estão em casa. Então, hoje a agenda está mais esvaziada aqui no Brasil, apesar da polêmica e do rebuliço que deve dar essa história aí da taxação das compras até $50. Lá na China, a agenda está repleta. A gente vai daqui a pouquinho passar pela agenda aí do dia. Quem está ditando o ritmo mesmo do mercado hoje de manhã é a China e os Estados Unidos por conta do PPI, né? Ontem foi divulgado o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Hoje foi divulgado o PPI, que é o Índice de Preços ao Produtor, e ele trouxe algumas novidades aí. Quando a gente for falar da abertura, eu vou passar por esses pontos de uma forma rápida, mas esses aí devem ser os drivers, né, os condutores dos mercados, tanto aqui no Brasil como fora. Então, a gente tem bastante coisa aí para falar com a nossa audiência. Então, já que você falou da agenda, Débora, já vamos para a agenda. Então, vamos colocar na tela a agenda para você poder comentar aí quais são os pontos que a gente vai acabar discutindo hoje. Vamos lá, gente, agenda na tela aí. Débora, como vamos passar então esse dia aí? O que o nosso telespectador pode esperar aí que vai acontecer na economia? Bom, ontem a gente teve, né, a divulgação, porque a agenda ela começa meia-noite, porque é a agenda de hoje, do dia 12. Mas ontem à noite a gente teve a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor e ao Produtor na China. A gente teve até um peso bem grande sendo dado a esses índices, então a gente vai falar por aqui também disso. A gente tem aí já à meia-noite, né, porque aí já é considerado dia 12, a balança comercial da China, que surpreendeu, então a gente também vai tratar desse ponto aqui. Acabou ficando em segundo plano por causa do PPI e do CPI, mas a balança comercial da China surpreendeu. A gente tem produção industrial sendo divulgada no Reino Unido, produção industrial regional, né, que acaba sendo aí um indicador não tão olhado, mas divulgado pelo IBGE. Temos discursos de dirigentes do FED hoje também e do Banco Central Europeu, então a gente continua tendo esses discursos aí ainda no centro da discussão, até por conta do CPI e do PPI, né, os índices de preço lá dos Estados Unidos. A fala dos dirigentes do FED deve ganhar um pouquinho de peso hoje, então se puderem passar aí para o pessoal acompanhar em casa, né, a gente tem essas métricas, né, sendo divulgadas, e deve ter esse peso então maior. Aqui no Brasil a agenda fica um pouco mais limitada mesmo aos indicadores regionais de produção industrial e o fluxo cambial aí do Banco Central da semana passada, então uma agenda mais vazia realmente aqui no Brasil, e depois a gente tem aí um levantamento dos poços de petróleo em operação nos Estados Unidos. Então essa é a agenda de hoje, como eu falei, uma agenda mais tímida, né? Uma agenda sem muitos indicadores, mas indicadores importantes, sobretudo nos Estados Unidos e na China. E aqui eu acho que o grande assunto, inclusive, que vai mexer aí com a nossa audiência, com o bolso também, é essa discussão em relação aí à possibilidade de taxação das compras. Então, a gente tem esses pontos aí. Também vamos falar de orçamento e de outras coisas com vocês. Então, a gente tem uma série de dados da China que a gente vai acabar comentando, a Débora vai acabar comentando muito hoje, né? Então, já vamos colocar aí para o nosso telespectador ver a notícia das bolsas, né? Aquela notícia que a gente pede para vocês colocarem aí, para vocês observarem todo santo dia aí, que lá você vai ter todo o retrato, tudo que deve mexer com o mercado, tudo que está sendo esperado, tudo que já aconteceu e influenciou na Ásia, por exemplo. Então, essa é sempre a notícia que eu recomendo ao nosso telespectador já abrir o dia aí com ela para saber tudo o que vai acontecer, né? Mas a gente tem, então, basicamente, a China sendo o grande motor do dia, né, Débora? Então, o que aconteceu aí nesses mercados asiáticos? A gente teve fechamento, na verdade, né? Teve uma questão importante, inclusive, do fechamento dos mercados, né, Débora?
Exatamente. A gente teve um dia bem negativo lá na China, então um dia negativo na Ásia como um todo. Então a gente teve a China caindo, os outros índices asiáticos também, então Hang Seng, Kospi, TAIEX, todos no terreno negativo. E quem se descolou realmente desse movimento da China foi o Nikkei de novo, né? Então a gente tem o Nikkei 225 mais uma vez se descolando do restante do mercado asiático, o Nikkei 225 que vem de uma sequência muito positiva de ganhos e continuou dando sequência a esses ganhos hoje. Então a gente tem o Nikkei aí subindo bastante, subiu 1,5%. Hoje o Nikkei 225 lá na Ásia, e ele acabou aí sendo um destaque justamente porque ele renovou mais uma vez a sua máxima histórica e agora ele tem aí a sua máxima, recorde de 34 anos, né? Então ele tem aí melhores desempenhos desde o comecinho de 1990. Então o Nikkei ele está realmente numa fase muito boa, né? Ele está aí performando muito bem, e hoje quem aí fez com que o Nikkei tivesse esse impulso, né? Quem impulsionou mesmo o Nikkei foram os conglomerados chineses. Então a gente está falando de Mitsubishi, Mitsui e de alguns conglomerados chineses japoneses que levaram aí o Nikkei 225 para cima. Então esse otimismo aí com o Nikkei permanece e fez ele inclusive se deslocar lá da Ásia em um dia que a Bolsa dos Estados Unidos no dia anterior fechou aí mais negativa, fechou muito próxima à estabilidade por conta do índice de inflação e num dia também que se esperava índice de inflação ao produtor nos Estados Unidos, e tivemos dados importantes sendo divulgados na Ásia que não foram vistos aí tão bem pelo mercado. Então o Nikkei realmente ele está conseguindo ir na contramão e se descolar desse movimento. Vamos colocar agora então as imagens dos fechamentos do dia de ontem, né, Débora? Que basicamente é tudo que você falou aí que faz sentido, é porque você teve quedas consideráveis aí praticamente em todas as bolsas, né? E por que aconteceu isso, Débora? Qual que foi o grande motivo aí para você ter esse fechamento aí tão negativo no dia de ontem? A bolsa europeia ela acabou caindo bastante ontem porque a gente teve, ela fechou no meio da tarde. Então o índice de preços ao consumidor tinha acabado de ser divulgado lá nos Estados Unidos. Então isso trouxe um mau humor bem forte na Europa, que já estava no negativo no começo do dia. Então ela aprofunda essas perdas e fecha com a maior queda entre as bolsas aí que vocês estão vendo na tela. O Ibovespa ele conseguiu recuperar um pouco do fôlego, então ele acabou começando, ele estava positivo quando a gente falou aqui da abertura, ele começa a caminhar para o negativo depois que a gente tem a divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos. Foi um dado muito importante porque ele veio ligeiramente acima do esperado, mas ele não mudou, não teve nem força para mudar aquela probabilidade de cortes, né, que é feita pelo CME Group lá na Bolsa de Chicago. A gente teve a probabilidade de cortes continua acima de 60%, então não teve grandes mudanças, e até foi por isso que o dólar caiu, né? A gente não teve mudanças significativas nesse monitoramento, nessas apostas do mercado para os cortes. O mercado ainda continua majoritariamente esperando cortes em março na taxa de juros dos Estados Unidos, é por isso que a gente teve bolsa e dólar caindo no mesmo dia. Mas ao mesmo tempo a gente teve quase um balde de água fria que foi difícil de ser recuperado ao longo do dia. Então, quando a gente tem a divulgação do índice de preços ao consumidor, os mercados caem bastante, e aí eles começam a digerir os dados e voltar gradativamente aí para o terreno positivo. E por isso que a gente vê uma aproximação da estabilidade lá nos índices de Nova York. A Nasdaq fechou zerada, o S&P caiu 0,07, muito perto do 0 a 0, e o Dow Jones subiu 0,04. Então, aqui a gente vê um movimento muito perto da estabilidade. Aqui no Brasil, o movimento veio até mais forte do que nos mercados norte-americanos, aí justamente porque a gente tem um peso maior nos emergentes, né, de aversão ao risco. Então, quando a gente tem os juros subiram um pouquinho ontem, então a gente vê aí, né, aqui no Brasil, então a gente vê esse movimento acontecendo, isso diminui o apetite pelo risco, os mercados emergentes, como é o caso do Brasil, sofrem mais. Mas a gente teve um ponto muito importante ontem, que foi a recuperação do preço do petróleo. Então isso acabou levando a Petrobras para um terreno positivo e favoreceu inclusive o real, porque foram os países emergentes e exportadores de commodities que mais se valorizaram frente ao dólar, né, que tiveram mais as suas moedas valorizadas frente ao dólar, e uma entrada de recursos justamente buscando esse mercado aqui no Brasil.
Então a gente tem esse impulso vindo da alta da recuperação, na verdade, do petróleo ontem, e a Vale, que vinha numa sequência muito negativa, virou no fim do dia para o terreno positivo, e as duas juntas aí acabaram diminuindo essa perda, que estava maior ainda no meio da sessão. Então foi justamente esse balde de água fria que demorou para se recuperar e o fôlego não foi recuperado, que fez as bolsas terem esse comportamento ontem, e isso também acabou impactando o mercado asiático de manhã. Mas hoje a gente tem, né, a divulgação dos dados da China, né, o índice de preços, balanço comercial. Vamos até já colocar aqui o primeiro gráfico para vocês analisarem aí na tela, né, que o índice de preços ficou ele teve uma queda de 0,3% aí no mensal, né, o índice de preço ao consumidor, né, e o índice de preço ao produtor teve uma queda de 2,7%, então uma queda bem considerável do índice de preços, né. Isso aí provavelmente aí vai ter reflexo agora aí na abertura dos mercados, nos mercados aí dos Estados Unidos, do Brasil, né, Débora? Exatamente, foram esses dados que ganharam mais peso hoje de manhã, né, na verdade, durante a madrugada. Porque a gente teve uma balança comercial, e a gente vai falar daqui a pouquinho dela, positiva lá na China. A gente teve um aumento das exportações, a gente teve uma recuperação das importações que vinham aí num patamar bem ruim no mês passado, mas o peso grande foi dado realmente à variação dos índices de preço, porque a gente tem deflação anual aí mostrada, né, em relação ao ano anterior, e mesmo em relação à mês anterior, o PPI, né, que é o índice de preços ao produtor, também apresentou deflação. Então, isso traz uma incerteza em relação ao ritmo da economia chinesa. Então, diferente dos outros mercados, como a gente sempre fala aqui, a China acaba sendo tratada de outra forma, porque diferente dos outros mercados, não se quer que o preço fique estável lá, ou que tenha deflação ou uma inflação mais baixa. Até se espera uma inflação acelerada na China, justamente para tentar refletir algum aquecimento econômico. E não foi o que aconteceu. A gente tem uma queda no anual, tanto nos preços ao produtor quanto nos preços ao consumidor. Apesar dessa queda estar desacelerando, porque quando a gente olha em relação ao mês passado, e mesmo no acumulado do ano, em 12 meses, né, que agora fechou o ano, a gente vê principalmente o índice de preços ao consumidor diminuindo essa deflação. Então, essa deflação está desacelerando. Só que ainda nesse mês ela ficou bem pouquinho positiva, ficou perto do 0 a 0. Mas já está diminuindo aí a deflação, que no mês passado foi até maior. Então, a gente vê essa desaceleração dos índices de preço, da deflação, na verdade, mas ainda preocupando muito o mercado, porque ainda está num patamar aí de inflação muito baixa ou de deflação. Isso está assustando os mercados aí em relação ao ritmo da economia chinesa, e a gente sabe o peso e a proporção que isso toma nos mercados, da dependência que os mercados globais têm da China. Então, qualquer notícia aí que mexa com essa expectativa acaba também jogando areia em todos os mercados de uma forma geral. E também saíram, né, os dados da balança comercial chinesa, né? Vou colocar aqui na tela aqui para vocês também os dados da balança comercial da China, né? Você teve então uma certa surpresa, né? Porque você teve uma balança comercial que foi maior do que a projeção iniciada, né? Isso aí teve algum reflexo, Débora, nas perspectivas sobre a economia chinesa? O que você acha que vai acontecer isso? Os mercados vão aceitar bem essa notícia? Qual que é o prognóstico? A notícia ela foi bem recebida, né? Até porque a gente teve tanto as importações se recuperando, elas até caíram, né, em relação aí nas variações do mês passado, tinha ficado inclusive abaixo da projeção, foi inclusive um dado que decepcionou, mesmo com as exportações até num patamar superando a projeção do mês passado, e nesse mês a gente tem um quadro até melhor para as exportações. O saldo chegou aí a 75 bi, né, a projeção era de 74, já tinha tido essa superação de projeção no mês passado, então a balança comercial chinesa vem num momento bom, principalmente puxada pelas exportações, mas na questão das importações ela ainda está patinando um pouco, então é isso que às vezes traz um pouco de preocupação, ainda que os dados sejam bem melhores do que o mês passado, e a gente vai colocar aí na tela para vocês. Tem um outro gráfico, na verdade um gráfico de barras, não sei se ele está aí
com vocês, mas eu passo aqui, esse mesmo. As exportações, né, nesse mês de dezembro subiram 2,30% na variação anual, então em comparação a dezembro do ano passado, sendo que a projeção era de 1,70%, então ela superou bastante, né, as projeções. E em relação ao mês passado também, porque mês passado as exportações tinham... Aqui tá trocado, tá, gente? Tô até já corrigindo em tempo real. As exportações tinham subido 0,5%. Então, aqui a gente tem um quadro muito bom para as exportações, mas quando a gente vai para as importações, né, a gente vê que ela ficou abaixo do projetado, em 0,20 de aumento, então, na comparação a dezembro, ela subiu, mas ficou muito melhor, né? Então, mostra uma recuperação aí em relação ao mês passado, que caiu 0,60. Então, apesar de ser um quadro que ficou abaixo da projeção, já mostra muito melhor em relação ao mês passado nos dois pontos aí, tanto nas exportações como nas importações. Mas quem realmente puxou essa balança né, e deu esse caldo aí para a balança comercial chinesa foram as exportações, inclusive muito acima do esperado e muito acima do que se tinha na comparação do mês passado. Então a gente vê essa recuperação, mas o mercado olhou mais para os índices de preço, né? Então esses dados acabaram um pouco ofuscados. Mas pensando em mercados emergentes, eles podem ganhar um pouco de tração, sim, porque a gente olha muito para a balança comercial chinesa, até porque somos aí um parceiro comercial importante da China. Então, esse tipo, né? E a China é nossa parceira comercial muito importante. Então, aqui a gente deve até olhar com um pouco mais de detalhes e um pouco mais aí de profundidade para esses dados de balança comercial. Mas o mercado como um todo acabou olhando mais, principalmente na Ásia, mais para os índices de inflação do que para a balança comercial, embora dados aí muito positivos. Vamos para o Brasil então agora, Débora, porque a gente tem algumas notícias importantes. A primeira, né, é a questão do orçamento, né? A gente está falando aí dessa grande luta que o Haddad está tendo, né, para conseguir ter esse déficit zero, né? E você tem que o orçamento, ele geralmente ele é produzido assim pensando num índice inflacionário. O que aconteceu foi que a inflação veio abaixo daquilo que era o projetado na hora da confecção do orçamento. Com isso, você vai ter que realizar cortes de 4,4 bilhões em despesas, ou seja, você vai ter que cortar despesas para conseguir chegar agora, né, porque você tem um aumento real que você pode dar, né, em relação ao orçamento, são as regras do novo arcabouço fiscal, né, então você vai ter que realizar esse corte, né. Então, mais uma pequena dificuldade aí, né, na relação fiscal aí, com as regras novas que foram implementadas e também com essa busca do déficit zero. E lembrando que quando você fala, quando você ouve, né, geralmente eu faço a triste missão, né, de ficar ouvindo rádios aqui de São Paulo enquanto eu venho aqui para o ICL, né, para saber o que eles estão falando, né. Então alguém tem que ter essa notícia, né, alguém tem que ter essa missão, e quando fala assim, não, temos que cortar despesas, isso aí parece que assim, toda hora, né, tem alguém falando isso, não, mas tem que cortar na carne, né, mas quando você fala em cortar despesas, a gente está falando em cortar recursos no posto de saúde, ou cortar algum recurso de escola, recurso em investimento. Então é isso que está acontecendo. Esses 4,4 bilhões é dinheiro que ia entrar na economia e não vai entrar mais, né? Então, aí que está esse grande problema. É dinheiro que poderia gerar emprego, renda, aquecer o comércio, aquecer o serviço e não vai entrar, né, Débora? Exatamente, eu estava mutada aí para o meu áudio não fazer barulho aí, mas é exatamente isso, a gente vai ter uma possibilidade, né, um corte aí em investimentos e em pontos importantes, e normalmente quando a gente fala em corte de gastos, a gente sabe onde eles pesam mais e onde o mercado cobra mais também. Então aí uma notícia, a inflação estava mais baixa do que o previsto, mas isso vai trazer uma consequência para o orçamento. E até falando em orçamento, né, e falando em coisas mais ligadas ao nosso fiscal aí de Brasilzão, a gente tem uma notícia que essa sim deve causar bastante barulho, eu acho até para a nossa audiência aí, é justamente um ponto que deve pegar bastante e deve até ser, eu imagino, mal recebida pela maioria das pessoas, então é algo que deve ser analisado com muita cautela, que é justamente o governo estudar, taxar as compras até $50, né, que elas, em tese, né, aí a gente tem que fazer até um retrocesso aí para entender o que aconteceu. Então, vamos dar uma rebobinada. Antes, a gente tinha ali
as compras, elas eram, as compras feitas no exterior, elas eram em tese, ou deveriam ser taxadas, né, independente aí do que fosse. Mas a gente tinha uma modalidade, vamos pensar assim, que era a remessa feita, né, ou a remessa enviada de pessoa física para pessoa física, que era como assim, se alguém quisesse me mandar um presente do exterior, e isso até $50 não era taxado. E aí as pessoas entendiam que não tinha taxação até $50, né, justamente por essa forma que era feita a taxação. E aí a gente tem uma mudança, né? Na verdade, uma mudança de fiscalização. Essas compras começam a ser mais fiscalizadas e começa a se perceber que a gente tinha vendedores do exterior mandando as compras feitas, não presentes e nada aí que estava na exceção, as compras feitas como pessoa física para pessoa física. Então, ao invés de mandar da pessoa jurídica da loja para a pessoa física aqui no Brasil, se mandava de pessoa física para pessoa física, como se fosse aí um presente, por exemplo, e colocava ali na declaração que era até $50 e passava quase como uma forma de burlar essa legislação. Quando isso começou a ser mais fiscalizado e as pessoas começaram a ser taxadas, causou muito furor, para quem lembra, e aí a gente começou a ter o programa Remessa, né, vamos pensar assim, que teria ali alguma isenção até $50 de quem aderisse ao programa. Então a gente tem várias, por exemplo, lojas e vendedoras chinesas que acabam tendo essa aderência ao programa, e aí compras até $50 não são taxadas. Então a gente tem um segundo momento aí. E agora o governo está estudando, né, começar a taxar as compras até $50 para bancar a prorrogação da desoneração da folha. Então, num outro momento, até a gente falou aqui, que quando a gente começa a falar dessa discussão em relação à reoneração ou desoneração ali dos setores, a gente tem uma coisa colocada na balança em jogo entre o déficit, cumprir o déficit e ter a desoneração. Então, o que deveria pesar mais? Porque os dois ali iam ficar conflitantes, manter o déficit e manter a desoneração. Então, teria que se escolher entre um e outro. Mas aí o governo vem com um estudo de taxar as compras para tentar aí, cobrir um pouco desse rombo que é feito pela desoneração dos 17 setores ali que estão em discussão. Então, isso deve ser recebido pela população de uma forma geral, de uma forma negativa, né? E aí tem um outro ponto, a gente está colocando essa taxação, claro, é importação, é uma compra que é feita fora do Brasil, que não vai, vamos pensar assim, não é uma produção nacional, mas aí a gente tem um outro ponto, né, que são as pessoas receberem mal isso, né? Então, para a imagem do governo, não sei como isso vai pegar, né? E também a gente tem um outro ponto aí de você taxar as pessoas nas suas importações para bancar uma desoneração de folha de setores que a gente já falou aqui que não são, que não ganham eficiência com essa desoneração, né? Então, aqui uma jogada bem aí, que eu acho aí perigosa, assim, uma jogada que pode ser uma cilada mais aí na imagem da população em geral, em pensar, em se sentir bancando essa desoneração de folha de alguma forma. Então, eu sinto um pouco disso, assim, do cuidado que se deve ter com esse tipo de notícia. Não sei qual o seu posicionamento, André, até se quiser aí falar um pouquinho sobre também. Na verdade, assim, eu concordo que, assim, isso aí é uma coisa que começou a acontecer agora, né? Não existia antes, era uma forma de burlar. O governo falou e presenteou as pessoas com essa possibilidade de comprar coisas de até $50 sem taxação. Isso aí está prejudicando bastante as empresas brasileiras, principalmente vestuário. Hoje eu estava olhando a indústria de vestuário brasileira aí, você teve quedas consideráveis. Ela tem meses e meses de queda, justamente por causa dessa concorrência que ela tem isso. Beleza, esse é o primeiro ponto, que acho que deveria ter uma taxação, não sou tão contra. Acho que não teria grandes problemas. O grande problema está na desoneração. Você fazer isso, né? Que é uma medida que, se fosse sem ser uma medida tapa-buraco para desoneração, eu acho que poderia ser discutida, mas nesse caso não dá para ser discutida porque, novamente, você vai colocar imposto sobre consumo pesa mais para as pessoas de menor renda para desonerar imposto sobre renda de pessoas milionárias, empresas milionárias, que não geraram nenhum emprego a mais por causa dessa desoneração. Isso virou
taxa de lucro. O que eles vão fazer agora? Eles vão realmente, mas acabando a desoneração, eles vão jogar isso para o preço. Sim, eles sempre fazem isso. E bem-vindo ao capitalismo. Quando você vai lá, reduz o custo das empresas, elas não produzem mais, elas simplesmente transformam isso em margem de lucro. Agora, para manter a mesma margem de lucro, elas vão aumentar os preços, sim. E é isso que acontece. Bem-vindo ao capitalismo. Não sei qual que é a surpresa em relação a isso. E você tem, então, essa desoneração, principalmente começou a ser vendida aí como uma coisa extremamente necessária, né? A grande mídia começou a vender isso como uma coisa extremamente necessária. Ouvi inclusive aí um âncora de um jornal aí noturno aí bem famoso aí durante a rádio também, falando que era um dever cívico do brasileiro ser contra a desoneração. Não, é por causa que o chefe dele é contra a desoneração, porque as grandes empresas de mídia, grandes empresas de imprensa aqui do Brasil também têm essa desoneração no seu hall, né? Então é por isso que ele está defendendo, né? Eu acho que esse é o absurdo, né? Essa questão da desoneração tem que ser revogada. Esse é o primeiro ponto. E você não pode fazer isso com um tapa-buraco em relação a essas taxações de pequenas compras de até $50, porque daí você está claramente fazendo uma medida que acaba ferrando mais a população mais pobre para beneficiar a população mais rica. Débora, 2 minutinhos, vamos fazer o giro, a abertura de mercado aí diferente. Vamos colocar aqui na minha tela aqui a abertura de mercado aí para a Débora falar um pouco aí. Depois a gente falou de China, tudo mais. O que ia acontecer depois de tudo isso, Débora? Olha, o nosso Ibovespa aqui hoje ele está se recuperando, né? Então, como eu falei, a notícia da China ela deveria pesar mais, principalmente como uma notícia de balança comercial em mercados emergentes. E a gente vê também uma recuperação de petróleo Brent. Então, a gente vê o petróleo Brent aí subindo 1,60, né? Aí está variando um pouquinho, mas ele está no seu segundo dia de recuperação. Então, isso deve puxar de novo essas empresas, né, voltadas ao petróleo. Então, a gente está falando de 3R Petróleo, Petrobras, PetroRio. Elas devem ter um dia positivo de novo, né? E a Petrobras tem um peso muito grande, então sim, isso deve puxar aqui o nosso mercado já para cima e enfraquecer o dólar frente ao real. Então, o mesmo movimento de hoje, até um pouco mais de ontem, um pouco mais aprofundado hoje, a gente vê o dólar a R$ 4,84, justamente porque a gente tem já de pronto aí essas ações ligadas às commodities, e aí países exportadores de commodities se favorecem e as moedas se fortalecem também. Mas a gente tem um segundo ponto muito importante que eu não tenho como deixar de falar aqui, embora a gente não tenha o gráfico aí para vocês, que é o PPI, né, o índice de preços ao produtor dos Estados Unidos. Ele ficou abaixo do esperado em todas as métricas. Então ele foi negativo em dezembro, então ele caiu 0,1%. A expectativa era que subisse 0,1%, ele ficou abaixo da projeção. A gente teve o núcleo do PPI também, que exclui aqueles preços mais voláteis, abaixo do esperado, então ele ficou em 0, a expectativa era de alta de 0,2%, e a gente tem as comparações anuais aí de dezembro também todas abaixo da projeção. Então isso traz um reforço. Se ontem a gente teve um pouco de balde de água fria em relação aí ao índice de preços ao consumidor, ter ficado ligeiramente, porque foi assim, coisa de 0,01 acima da projeção. Hoje o PPI abaixo da projeção pode reforçar aquelas expectativas de que o Fed comece a estudar corte de juros mais cedo. Porque ontem o mercado começou a ter incerteza em relação a isso. Será que vai cortar mais cedo? Será que o corte vai ser menor do que o esperado para 2024? E foi isso que trouxe toda a incerteza aí, que levou os mercados a ficar perto do 0 e cair por aqui também. Inclusive, os juros futuros aqui subiram em vários vencimentos, acompanhando essa expectativa, mas não acompanhando as treasuries que voltaram a arrefecer no fim do dia. Então, aqui a gente vê esse movimento do petróleo Brent já puxando o Ibovespa para cima antes da abertura de Nova York, e agora a abertura em Nova York que vocês estão acompanhando aqui com a gente. O S&P sobe 0,33, S&P sem falar que tem um peso de energia grande também, mas a gente deve ter queda no rendimento das treasuries ontem, um aumento do apetite pelo risco. Então, hoje tem tudo aí para ser um dia positivo e de recuperação do Ibovespa, que caiu 3 dias seguidos. Então, a gente deve ter esse movimento de recuperação vindo mais forte aí no Ibovespa, puxado tanto por essa expectativa de juros dos Estados Unidos em queda e reforçada pelo índice de preços ao produtor, como também recuperação do petróleo, puxando aí os setores de commodities para cima, os materiais básicos, que vai pesar na nossa bolsa e vai favorecer o real também.
Então hoje é um dia que tem tudo para ser mais positivo aí, e até porque a gente tem uma agenda mais esvaziada durante a tarde, então devem continuar aí repercutindo esses dados divulgados na madrugada e na manhã de hoje, durante o dia da nossa Bolsa aí na última sessão da semana. Débora, vou me despedir de você antes de dar os recados aí para a nossa audiência. Então, até segunda-feira, Débora, sextou para você um minuto antes, né? Então, até mais, Débora. Sextamos, até segunda, pessoal. Então, gente, eu vou passar os recados aí para você, porque domingo a gente vai passar ao vivo a missa do Padre Júlio, direto lá da paróquia de São Miguel Arcanjo, 10 horas da manhã. Então, agora a gente vai começar a passar a missa do Padre Júlio todo domingo, então muito interessante isso, né? Vale muito a pena para você que é católico, para você que quer ver. E lembrando, o Padre Júlio sempre é uma figura maravilhosa, né? Está sendo atacado muito aí pela extrema-direita. Então, vamos dar essa força aí para o Padre Júlio também, prestigiando a missa dele aí. E agora, eu sextei, mas para o William Deluca ainda não sextou, né? Então, ele ainda tem o rolê ICL às 11h30 da manhã, né? Ele ainda vai ter que trabalhar mais uma hora, enquanto eu estarei indo para a minha residência. Então, o William Deluca, que estava reclamando, agora o programa é todo seu aí. Sigam aí com o ICL e a gente volta na segunda-feira às 11 horas da manhã. Até mais, gente. Tchau, tchau. Todo ano, em janeiro, eu faço um encontro chamado Mapa da Mina, onde eu falo das minhas previsões, o que eu acho que vai acontecer com os mercados, com os investimentos ao longo do ano que está começando. No ano de 2023, a gente conseguiu o impossível, acertou todas as nossas previsões. De bolsa, de câmbio, de juros, de fundos imobiliários, fundos multimercado, até de criptomoedas. Eu vinha há alguns anos falando que o mercado de criptomoedas deveria sofrer bastante e deveria cair bastante o preço dos ativos. Pois bem, em janeiro de 2023, eu falei que eu não estava mais com esse pessimismo, achando, inclusive, que os preços poderiam parar de cair e ter uma reação diferente no ano que estava começando. Foi exatamente o que aconteceu. Um ano onde a gente acertou tudo, absolutamente tudo. Tá duvidando? Bota o vídeo para o pessoal ver. Eu acho que no mercado de criptomoedas o pior parece já ter passado. A minha expectativa, que ao longo dos últimos anos foi de queda, de piora, de destruição de riqueza e etc., ela muda para neutra. Já viu que você não pode perder o Mapa da Mina de 2024. O encontro vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite. Para se inscrever é gratuito, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você está inscrito e aí é só convidar os seus amigos e amigas para participar também. Vamos lá, dia 28 tá junto, para ouvir quais são as previsões para o ano de 2024 e ter uma direção do vento para poder ajustar as velas do barco. Um abraço e até lá!